pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com mais episódio e hoje com a presença do nosso querido apóstolo Rogério. Prazer ter o senhor de novo aqui. Amém? Amém. Obrigado, pastora Thalita. Obrigado você que está acompanhando nossos estudos para sua edificação, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Amor e Fé Pode, porque amor e fé? Pode. Pode. A galera do estúdio pode dizer também amor e fé? Pode. Muito bom. E AP, hoje nós vamos falar sobre o assunto. Nós estamos chegando aí perto da Páscoa e tem muitos mistérios na Páscoa. Eu, pelo menos, tenho assim, muitas coisas no meu coração que acredito que a Páscoa tem assim, uma revelação muito profunda. E a gente gostaria de trazer para quem está nos assistindo a respeito desse tema. Tá preparado, AP? Vamos lá. Bora lá? O senhor poderia dizer para nós o propósito da Páscoa? Amém. Bom, vamos pensar em termos das Escrituras. A Páscoa foi instituída por Deus. Então a ideia da Páscoa, pastora Thalita, não veio de homens. Não foi algo construído pelo homem, mas uma revelação dada por Deus a Moisés. E Deus, ele trouxe esta visão da Páscoa para demonstrar todo o aspecto daquilo que ia se cumprir em Jesus Cristo. Nós vemos então a Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa se cumprindo na vida do nosso Senhor e a Páscoa nos nossos dias de hoje. E é disso que nós queremos falar. A Páscoa no Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 12. Ela foi instituída exatamente no tempo da libertação do povo de Israel do Egito. Então a palavra Páscoa significa pessar, passagem, que era uma expressão de um momento da passagem da saída do povo do Egito em direção à terra prometida que o Senhor prometera a Abraão. Apóstolo, a Páscoa inicialmente nós podemos analisar que ela começou em um pequeno grupo familiar. Exato. Né? Deus Exato. deu as ordens e foi ali no grupo familiar. E depois Deus foi aumentando essa cerimônia solene. Sim. Né, para o povo e então culminou então com o que nós temos hoje. O que se perdeu desde o início da Páscoa até o que nós vivemos hoje? O que foi perdido nesse tempo? Na minha opinião, compreender a Páscoa numa perspectiva profética vai ajudar a responder essa pergunta. Certo. Porque a Páscoa era o sacrifício do cordeiro, aonde o seu sangue ele deveria ser passado nas vergas e nos umbrais, que é exatamente o movimento da cruz, o vertical e o horizontal. Ali já era uma expressão profética, que a Páscoa ela seria uma marca da cruz de Cristo na libertação do homem da escravidão do pecado. Da mesma forma como Israel era escravo no Egito, era um povo que eles estavam escravizados por Faraó, aquilo era uma expressão profética da escravidão do homem pelo pecado, e que através do sangue do Cordeiro ele seria liberto desta escravidão. Então, a Páscoa, ela no Antigo Testamento, começou como um memorial, uma celebração solene desse processo de libertação, onde Deus orienta para cada família deveria sacrificar o cordeiro e trazer a cobertura do sangue deste cordeiro sobre os umbrais das portas de cada família. Então, ao longo do tempo, esse aspecto do memorial, ele foi sendo celebrado nas gerações como uma recordação da libertação do povo da escravidão de Faraó. Sim. Então era um ato profético assim que não era para o povo esquecer da libertação de onde o Deus de Abraão os havia libertado da escravidão.
era um memorial que recordava a libertação do povo da escravidão. Então deveria ser comemorado sempre naquela data. Por isso o texto aqui de Êxodo, no capítulo 12, diz assim no verso 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, ali era uma data específica, num mês específico, que Deus estava iniciando uma estação profética nova. Será o primeiro mês, o principal dos meses, aonde haveria um início de uma nova etapa do relacionamento do povo de Israel com o próprio Deus. Então, todo mês daquele ano, de ano após ano, eles deveriam celebrar a Páscoa como um memorial da libertação deste povo da escravidão do Egito. Quando o Senhor fala a respeito do que a palavra está dizendo, né? Este primeiro dia do mês é o principal, um estabelecimento perpétuo da parte de Deus, isso? Sim, é uma estação profética de que, quando o homem é liberto do pecado, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o homem, quando ele é liberto da escravidão do pecado, é chegado a Páscoa para ele. É a passagem. A Páscoa para ele não é uma data cronológica, mas um estado de libertação da escravidão do pecado para a condição de um novo nascimento, da regeneração do Espírito, esse novo nascimento que o conduz a uma nova identidade como filho de Deus. Antes da Páscoa, o povo era escravo. Depois da Páscoa, eles eram os herdeiros das promessas que Deus havia dado a Abraão. Então, o aspecto da Páscoa é a passagem de uma identidade para uma nova identidade. É a passagem de uma condição espiritual para uma nova condição. Aquilo que aconteceu em Êxodo 12, aconteceu comigo, com você, com todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso libertador, o nosso Salvador. A Páscoa acontece para o homem hoje, quando o sangue de Jesus chega na sua vida, libertando ele da escravidão do pecado. Esse aspecto é interessante porque quando o sangue de Jesus chega, a Páscoa acontece, a pessoa é liberta da escravidão do pecado, ele é colocado em um lugar espiritual onde o pecado já não o domina, já não o escraviza mais. Agora, se a pessoa ela quiser manter-se no pecado, é por decisão e não por causa da força do pecado. Porque o sangue de Jesus, ele destrói, purifica, liberta o homem do pecado. Então, quando nós nascemos de novo, a autoridade que recebemos no Espírito para não sermos mais escravos do pecado. Então, isso era para ser celebrado, que nós somos libertos da escravidão do pecado. Quando Jesus vem e eu queria ler um texto de Lucas, capítulo 22, porque o povo ia celebrando profeticamente a Páscoa ao longo do Antigo Testamento, até chegar em Lucas, aqui a expressão do cumprimento da profecia em Jesus. Lucas 22, verso 7, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, que era a festa da Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Verso 8, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Então, a Páscoa, aqui, o próprio Senhor Jesus,
ele traz uma orientação para que os discípulos preparassem a celebração da Páscoa e o cumprimento da Páscoa em Cristo Jesus. Ele, como o Cordeiro de Deus que morreu para nos libertar dos pecados, celebrou a Páscoa como um memorial. Por isso que a igreja deve celebrar a Páscoa como um memorial da nossa libertação da escravidão do pecado. Amém. Entendendo esse sentido profético, né, que nós carregamos, que a Páscoa é um estado de mudança de uma velha criatura para uma nova criatura, que nós nos tornamos em Cristo através do sacrifício dele. Se nós recebemos essa nova condição, como que nós podemos nos livrar da lei que ainda está impregnado muitas vezes em muitos cristãos? Porque muitos vivem debaixo da lei e não sobre o Espírito que agora está em nós. Porque nós vemos agora sobre o domínio do Espírito. Amém. Sobre a lei do Espírito. E como que a gente pode, mediante a Páscoa, nos livrarmos dessa lei impregnada na carne do homem? Então, a Páscoa, ela é, em primeiro lugar, um memorial da libertação. Em segundo lugar, a Páscoa, ela aponta para uma mudança de governo. Eu estou agora sob o governo do Espírito Santo, que é isso que a senhora está dizendo. Eu antes era escravo do pecado, agora eu sou escravo do amor de Deus, escravo da cruz, dependente do Espírito. Então é uma mudança de governo. Quem governava a minha vida era o pecado, sob a influência do diabo. Agora, através da Páscoa, do sangue de Jesus, que eu aplico em minha vida pelo arrependimento, através das atitudes contrárias à vontade de Deus, o meu arrependimento me reposiciona em uma nova identidade como filho, como dependente do Espírito. O arrependimento significa que as minhas atitudes fora da vontade de Deus, elas não mais vão governar a minha vida, que o que vai governar a minha vida é o Espírito Santo. Então, essa cobertura do sangue de Jesus me tira da escravidão do pecado, me posiciona na dependência do Espírito. E através deste ato de aplicação do sangue do Cordeiro de Deus, eu estabeleço uma nova aliança. Quando Jesus ele celebra a Santa Ceia, que é a expressão da Páscoa, ele traz uma nova aliança. Por quê? Por que nova aliança? Porque antes havia uma aliança. A minha aliança antes era com aquilo que não pertencia a Deus. Em Cristo eu tenho uma nova aliança com Deus pelo poder do seu sangue. Quando ele celebra, ele parte o pão, ele celebra o memorial, aquele pão representando o seu corpo, aquele pão representando a sua morte pelos nossos pecados, e também o cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus. Então eu tenho uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus. Então a Páscoa me proporciona essa nova aliança, e nessa nova aliança eu recebo uma nova identidade. Quando eu estabeleço uma aliança, eu mudo a identidade. Quando eu estabeleço a aliança, eu estabeleço também uma nova condição de viver. Imagine a senhora quando casou com o pastor Olisval. A senhora era solteira, estabeleceu uma aliança com ele, e quando estabeleceu a aliança, a senhora mudou de identidade. Quando mudou de identidade, mudou de posicionamento. Quando mudou de posicionamento, o seu sacerdócio também mudou. Você já não tinha mais uma vida de solteira, agora uma vida de casada. Agora que você tem uma vida de casada, sua relação, suas responsabilidades, houve uma total mudança dentro do seu contexto de vida. Isso acontece também quando a Páscoa chega na vida de uma pessoa. Ela é transportada agora para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, e nesta nova aliança tem novas responsabilidades, novas atitudes. O sangue de Jesus nos reposiciona em um novo lugar, em um novo ciclo de vida, por causa do poder desta nova aliança. Então a Páscoa é também a celebração dessa nova aliança,
que traz sobre nós novas responsabilidades e uma nova maneira de nos movermos na obra de Deus, aqui na terra, nos relacionamentos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, a Páscoa e a celebração da ceia estão muito ligadas uma com a outra? Sim, dentro da perspectiva profética é a mesma coisa. Sim. Só que Êxodo 12 fala de um cordeiro. A celebração da ceia é o próprio Cristo. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Uau. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, na ceia, ele é o cordeiro. João Batista apontou para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu me alimento de Cristo, eu me alimento do seu corpo. E em João capítulo 6 ele fala isso: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A Páscoa, ela é a própria alimentação espiritual para uma nova etapa na vida da pessoa. Então, a igreja agora celebra a Páscoa dentro de um novo alimento. E isso é extraordinário. Veja, quando você converteu, quando nós convertemos, nós comíamos uma porção do cordeiro. Nós começamos a aprender sobre a obra de Cristo, aprender sobre o Evangelho, aprender sobre o perdão, o amor, aprender sobre o serviço no reino. Aquilo era comer dos ensinamentos de Cristo. Na nossa caminhada, ano após ano, vamos celebrando a Páscoa e vamos comendo novas porções do cordeiro. Então, quando nós celebramos a Páscoa, recebemos também um novo tipo de alimento do Cordeiro, novas revelações sobre Cristo. Jesus é muito grande, Jesus é muito poderoso, Jesus é muito cheio de vida, Jesus ele tem uma porção nova. Agora eu já não tomo mais leite como criança, agora eu já não me alimento mais como um jovem, agora eu como alimento sólido, debaixo de uma nova revelação de Cristo. Antes eu o conhecia como Salvador, agora eu o conheço como Rei. Então, em cada revelação de Cristo, é uma porção da Páscoa que alimenta o seu espírito. E na sua caminhada, por que a igreja tem que celebrar a Páscoa? Porque na sua caminhada, em cada etapa, ela vai se alimentando de uma nova porção do Cordeiro. Amém. Amém. Apóstolo, então, em grande medida, muitos cristãos, vamos dizer assim, vamos ser bem claros, né? Evangélicos, vê a Páscoa, a festa da Páscoa, como uma celebração judaica. E nós temos um grande problema com isso. O que o Senhor tem para dizer para esses irmãos que ainda não entenderam que a Páscoa é uma celebração daqueles que entenderam o sacrifício de Cristo? Na perspectiva bíblica, entender por que Deus ele estabeleceu o cerimonial das festas como marcos da visitação de Deus na terra. Veja que a Páscoa ela é a morte e a ressurreição, o sacrifício do Senhor, como o principal evento que aconteceu aqui na dimensão deste primeiro céu. Então, Jesus morre e ressuscita na Páscoa. O Espírito Santo é derramado em Pentecostes. A única festa que a igreja ainda não celebrou foi Tabernáculos, porque ela aponta para a volta, para a segunda vinda de Cristo. Então as festas, elas têm todo um calendário profético. Mas a igreja ainda não enxergou isso. A igreja celebra aniversário do pastor, aniversário da igreja, aniversário do ciclo de oração, aniversário do ministério de louvor, aniversário dos diáconos, aniversário de um tanto de coisa, mas não celebram as festas bíblicas. Não tem nada contra celebrar estas coisas. Sim. Mas você não pode deixar aquilo que é essencial, que é celebrar o próprio Deus. E celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte fala de um memorial, de uma recordação, onde nós vemos que a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação de vida se deve por causa do sacrifício de Cristo. A igreja não celebra a Páscoa porque não tem uma revelação profética.
de que é a própria manifestação do Deus Filho, salvando, libertando. Então, acaba trazendo como um cerimonial religioso. E não como uma celebração mesmo, uma festa, celebração daquilo que Cristo fez por nós. Onde não há revelação, onde não há entendimento, também não há o desfrute daquilo que Deus estabeleceu. Porque qual que é o grande lance de celebrar a Páscoa? Por que Deus falou para passar o sangue nos umbrais das portas? Porque a Páscoa, ela é uma abertura de portais. Então, quando nós percebemos o sangue sobre as portas, ele estava dizendo: eu estou abrindo o portal da libertação para o meu povo sair da escravidão. Então, quando você celebra a Páscoa, você celebra também um novo portal que está sendo aberto de uma condição para uma nova condição em Cristo Jesus. O sangue que foi passado nos umbrais das portas também pode significar também um impedimento de um mal, porque era para o anjo da morte não entrar. Sim. Né? Então, além de ser um acesso, né, a portais, outros níveis espirituais, né, os acessos que quem tem a dimensão do entendimento sobre a Páscoa consegue acessar, também seria uma proteção, porque quem entende a Páscoa na revelação profética que ela carrega, consegue acessar esse nível de proteção. Exatamente, porque a Páscoa ela opera dentro dos dois reinos. No reino das trevas, ela estabelece uma proteção contra a ação do reino da morte, os anjos da morte, o espírito de morte. No reino de Deus é a abertura de portais. Então, no mundo espiritual, a Páscoa ela tem um impacto tanto de proteção quanto no acesso, na abertura de novas dimensões para aqueles que se alimentam do Cordeiro. Amém. Então, isso é muito poderoso, porque essa proteção protege contra o juízo, protege contra a morte, protege contra o juízo sobre a primogenitura, que fala de um juízo geracional. Então, quando nós vemos a proteção do sangue contra as forças espirituais das trevas, é uma proteção também contra toda a influência do diabo e seus demônios contra a nossa descendência, porque é uma proteção da primogenitura. Então, nós temos no aspecto profético proteção geracional e também a abertura de acessos para a entrada nas promessas, a terra prometida. Então a celebração da Páscoa, ela ativa no mundo espiritual o acesso às promessas de Deus que estão sobre as nossas vidas. Quando nós celebramos a Páscoa, entramos em dimensões do cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. AP, tem um texto, eu não vou recordar onde que está, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele disse isso em Mateus capítulo 3, e isso é extraordinário, porque era um apontamento profético. Isso é algo tão tremendo. E também João capítulo 1, vamos lá em João capítulo 1, João capítulo 1, verso 29. João, ele traz com mais detalhes, olha só. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só o apontamento profético. João era profeta. Sim. Ele estava apontando para o Cordeiro. O aspecto profético que não aponta para a Páscoa, ele perde a visão de Jesus. Então, os profetas do nosso tempo, eles têm que ter um alinhamento com aquilo que Jesus está realizando na vida das pessoas. Não há vida fora de Jesus. Hoje, nós vemos um apontamento profético muito para correção de pessoas sem a revelação de Cristo. Então, o apontamento profético que não revela Cristo, o Cordeiro de Deus, não tira o pecado do mundo.
Então, o apontamento profético tem que levar as pessoas até Jesus para que o arrependimento e a remoção do pecado traga transformação de vida, transformação de destino, transformação da história, porque o que bloqueia a ação do poder de Deus é o pecado, e quem tira o pecado é o Cordeiro, e o Cordeiro ele é celebrado na Páscoa. Então, o profético ele tem essa proposta de apontar para Jesus, o que remove o pecado, que ativa a pessoa espiritualmente nas regiões celestiais para o cumprimento do seu destino. Então, se você observar, no verso 30, diz assim, João falando: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então ele batizava as pessoas no sentido do arrependimento, para que houvesse a manifestação do Cordeiro. A Páscoa ela tem essa proposta, levar pessoas ao arrependimento, para que elas possam comer do Cordeiro e entrar numa nova dimensão de promessas na vida daqueles que creem. O profético, sem a revelação do Cordeiro, é só uma falácia. Porque, exatamente. Veja bem, não sei se o senhor vai concordar com o que eu vou dizer, mas seria só uma cobrança de mudança de comportamento. Sim, sem a aplicação da Páscoa. Sem a aplicação da Páscoa, porque eu não posso mudar o interior de ninguém. Eu posso falar, a pessoa até mudar o comportamento dela, mas o interior dela, ela vai continuar querendo fazer. Exatamente, porque não é removida a natureza caída. Não é removida, só o Cordeiro pode remover essa raiz de iniquidade. Isso é maravilhoso, porque o profético ele tem que levar a pessoa para um alinhamento com o propósito de Deus. E o propósito de Deus hoje, nessa dispensação, é Cristo. Não há nada fora de Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Então o profético que não aponta para o alimento que é o Cordeiro, o profético que não aponta para o arrependimento de pecados com a aplicação da obra de Cristo, ele vai simplesmente trabalhar uma mudança de mentalidade, mas não uma mudança de essência espiritual. E o que transforma a essência espiritual é quando ela come do Cordeiro, ela recebe o sacrifício de Jesus em sua vida, ela crê no poder da ressurreição de Cristo, ela entende que em Cristo ela pode ser transformada em uma nova pessoa e que ela aplica então o Cordeiro de Deus à sua vida, transforma a sua natureza, consequentemente os seus frutos vão ser outros, vão ser mudados. Então o profético que não aponta para Jesus, ele aponta para uma mudança comportamental. E isso a própria filosofia, a alma, os estudos, o intelecto, hoje as religiões falam de mudança de comportamento, mas nenhuma religião, filosofia transforma a essência do homem que não seja o poder do sangue do Cordeiro. Por isso que o profético de João Batista era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde está o pecado? Está no coração do homem. Numa transformação de mente não tira o pecado do mundo. O que tira o pecado do mundo é o poder do sangue de Jesus. Somente o Cordeiro. Somente o Cordeiro. Uau, aleluia. Muito incrível isso. Nós, assim, não sei, o pessoal aqui, né? Tudo aqui. Eu estou, assim, muito maravilhada com esse assunto, porque para mim é a essência da igreja, né? É a essência da igreja. Apontar para o Cordeiro. A essência da igreja e do reino é Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental. Ele é a essência das nossas orações. Ele é a essência da nossa adoração. Ele é a essência da nossa pregação. Ele é a essência da nossa vida. E quando nós entendemos que alimentar-se do Cordeiro ou aplicar a Páscoa em nossas vidas, em tudo o que fazemos, é a essência da vontade de Deus para nós. Há um texto extraordinário em Romanos, capítulo 8. Eu gosto muito desse capítulo. Eu creio que é um dos capítulos mais importantes das Escrituras, na minha humilde opinião, porque ela fala exatamente isso.
ela é praticamente a descrição da obra da Páscoa. Aqui no verso 3 diz: porque o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O pecado foi julgado em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos agora receber essa nova natureza e andar segundo o Espírito. Porque verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, quando nós nos alimentamos do Cordeiro, nos enchemos da vida de Cristo, nós vamos receber vida e paz. Vida e paz fala da condição quando nós comemos da carne e bebemos do seu sangue, quando estabelecemos uma nova aliança, quando recebemos a nova natureza, quando nascemos de novo e somos regenerados pela vida de Cristo, recebemos vida e paz no Espírito, quando estabelece um novo ciclo espiritual na nossa vida, quando recebemos da vida de Deus através de Jesus Cristo. Não há vida fora de Jesus. Aleluia. Ele é a nossa vida. Aleluia. Então, o verso 8 fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. E no verso 10 ele explica a Páscoa. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando celebramos a ceia, comemos do pão, bebemos o cálice, trazemos a memória que ele morreu para nos perdoar dos pecados e ele ressuscitou para nos dar uma nova vida no Espírito. E o nosso Espírito, ele é vivificado pela fé em Jesus Cristo. Celebrar a Páscoa é celebrar esta nova vida. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Celebrar a Páscoa é celebrar a libertação da escravidão dos demônios, do diabo sobre as nossas vidas e do governo do Espírito Santo. Celebrar a Páscoa é celebrar agora que a nossa descendência será bendita na terra. Celebrar a Páscoa é abrir os portais do reino de Deus para termos acesso aos novos ambientes em Cristo Jesus. Amém. Celebrar a Páscoa é trazer a proteção do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a nossa casa, nos protegendo da influência de demônios. Celebrar a Páscoa é declarar a nossa libertação da escravidão do pecado e, como filhos de Deus, estabelecemos o governo de Deus que está em nossas vidas. É chegado o reino de Deus sobre nós. Celebrar a Páscoa é um memorial de que Jesus já fez tudo por nós. Tetelestai, a obra já está consumada. Celebrar a Páscoa é uma comida para a vida eterna. Jesus, ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Celebrar a Páscoa é alimentar-se do corpo do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, para que nesse novo manjar, essa mesa, esse alimento, nós celebramos que não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas nós temos uma terra prometida nos céus, nós temos agora uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos aqui com o propósito de trazer novas pessoas, salvar novas vidas e libertá-las da escravidão do faraó espiritual e levá-las à salvação eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Apê, eu gostaria de fazer assim, umas perguntas que eu tenho certeza que o pessoal de casa tem dúvida. E é mais, acho que um conselho que o senhor poderia dar, né? Na verdade. E pode parecer assim bobeira, mas pode ajudar os pais a tomar decisões, até mesmo pessoas mais velhas, os irmãos, tomar decisões corretas. Por exemplo, qual o conselho que o senhor dá a respeito de ovos de chocolate? Qual que é a posição do senhor a respeito disso? Muito bem.
é muito relevante a sua pergunta, porque historicamente, quando o inimigo ele quer tirar o foco daquilo que é real no mundo espiritual, ele cria aquilo que é ilusório, é uma própria heresia. É tão latente o espírito da mentira envolvida nesse processo que Satanás ele engana inclusive os filhos de Deus muitas vezes. Primeiro que coelho não faz parte da proposta da Páscoa na Bíblia. Não era o coelho, era o cordeiro. Segundo, coelho não bota ovos. É uma coisa absurda a igreja não perceber o engano. Então ele coloca isso como uma celebração comercial de venda de chocolate, de ovos, coelho, tirando totalmente o propósito da cruz, a essência daquilo que é a mensagem do Evangelho. Para as famílias cristãs, eu aconselho, não celebre a Páscoa a partir do engano desse mundo. Não celebre a Páscoa com ovos. Não celebre a Páscoa. A Páscoa, para nós que somos cristãos, ela tem um sentido muito mais profundo e eterno. Eu creio que é uma aberração você colocar uma celebração de Páscoa com ovos de chocolate para quem recebeu a Cristo e recebeu os benefícios da salvação. Eu penso assim que para quem não crê, para quem não conhece, para quem não sabe sobre a obra de Cristo e não tem uma revelação da obra de Cristo, é uma coisa. Mas para famílias cristãs como nós, que entendemos que a salvação veio pelo sacrifício do Filho de Deus, que a minha salvação custou a morte de Jesus Cristo na cruz, como que eu vou celebrar a Páscoa trazendo um entendimento de um engano? De um engano. Isso é uma afronta à mensagem do Evangelho. Coelho, ovos, chocolate, isso é uma afronta. Não foi chocolate não, meu irmão. Foi o sangue de Jesus. Foi uma morte. Jesus morreu para que você tivesse vida. E você não celebra a Páscoa comendo chocolate. Você celebra a Páscoa com um coração grato pela obra redentora e remidora de ter perdoado os seus pecados. Pessoas que não têm entendimento, porque não tem a revelação do Espírito. Lê a Bíblia, lê Êxodo 12, para você entender o que era a Páscoa. A libertação da escravidão. O diabo veio ao longo da história tentando contaminar, enganar esta data festiva de celebração da nossa salvação, colocando um enfoque completamente diferente. Como é que se celebra a Páscoa hoje sem falar de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição? Então o diabo ele traz uma proposta, uma narrativa diferente, de coelhinho, coisas lindas, chocolate, coisas gostosas, para que nós não tenhamos um memorial do que realmente significa a Páscoa. Jesus morreu para que pudéssemos ser perdoados. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Esse é o sentido da Páscoa. Amém. E aí nós temos aquela problemática, né? Festejar a Páscoa é uma coisa judaica, mas festejar a Páscoa na sua casa comendo ovo de chocolate, isso aí é permitido. Isso aí é permitido. Então é muito contraditório pela falta da revelação. A falta da revelação leva as pessoas a uma conduta, a um comportamento contrário à adoração a Deus. Então a gente espera que através de iniciativas como esta e como outras, o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento para que você não tenha parte com aquilo que o inimigo está realizando. O inimigo ele quer distorcer tudo aquilo que Deus estabeleceu como um alvo profético de colocar Jesus no centro, de Jesus ser o centro da celebração da Páscoa. Amém. Amém. Apê, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Senhor aqui. Sempre estamos aprendendo muito com a sua vida. Amém. Eu tenho certeza que todos de casa também aprendeu demais, né, com esse tema de hoje, os segredos da Páscoa. Quero que você compartilhe este vídeo, que você curta esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal,
Compartilhe esse tema com sua família, com seus amigos, porque eu tenho certeza que abriu um portal na sua vida nessa noite. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu gostaria que o Senhor encerrasse para nós orando. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, baseado em Efésios 1:17. Paulo, ele orou para a igreja de Éfeso, para que o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, chegue ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a sua bondade, a sua graça, o seu amor, que o Senhor possa levar, ó Deus, esta mensagem, abrindo o entendimento revelado de que a Páscoa é, sem dúvida nenhuma, o evento mais importante para a humanidade. É a expressão da nossa salvação, da nossa libertação da condenação eterna para a vida eterna com o Senhor. Pai, que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa remover toda a mentira do diabo, todo o espírito de engano, todo o espírito de encantamento e trazer, ó Deus, o espírito da revelação, do conhecimento, da sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, da sua obra, dos seus ensinamentos, da sua vida, do seu sacrifício, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada ouvinte para receber a revelação de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Salvador eterno, e que o amor do Senhor se revelou em Jesus Cristo para dar àquele que crê a vida eterna para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, por causa do seu grande amor, nós podemos hoje ter acesso a Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, abençoe a cada vida que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. AP? Amor e fé? Pode. Pode. Fique com Deus, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.